Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo desça sobre a sua vida neste momento. Antes de qualquer coisa, eu quero abençoar a sua casa, a sua família, a sua mente e o seu coração. Que Deus visite cada cômodo do seu lar, toque o seu corpo cansado, fortaleça a sua alma e derrame sobre você uma manhã cheia de graça. Hoje não é apenas mais um dia comum. Este amanhecer foi preparado pelo Senhor. Se você está ouvindo esta oração agora, não é por acaso. Deus permitiu que você chegasse até aqui porque deseja lhe dar força, esperança e direção divina para os passos que você dará neste dia. Talvez você tenha acordado preocupado, talvez tenha dormido pouco, pensando em contas para pagar, em problemas dentro da família, em uma doença, em decisões difíceis ou até mesmo sentindo aquele peso no coração que ninguém consegue entender. Talvez você esteja cansado de fingir que está tudo bem. Talvez você esteja tentando ser forte para todos, enquanto por dentro sente vontade de chorar. Mas escute isto com atenção. Deus conhece exatamente o que está acontecendo na sua vida. Ele viu suas lágrimas silenciosas. Ele ouviu as orações que você fez em segredo. Ele conhece os medos que você não consegue contar nem mesmo para as pessoas que ama. Por isso, eu quero convidar você a fazer um pequeno ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, guia os meus passos neste dia. Talvez pareça apenas uma frase, mas quando declaramos nossa confiança em Deus, nosso coração começa a se abrir para a ação da graça. A palavra do Senhor em Provérbios 3, 5-6 nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Que promessa maravilhosa! Deus não está pedindo que você tenha todas as respostas. Ele não exige que você compreenda tudo o que está acontecendo. Ele apenas pede que você confie. Porque existem caminhos que hoje parecem confusos, portas que parecem fechadas e situações que parecem impossíveis. Mas o Senhor já está trabalhando onde os seus olhos ainda não conseguem enxergar. Continue comigo nesta oração, porque daqui a pouco vamos entregar cada preocupação ao Senhor. E eu creio que esta manhã poderá marcar o início de um novo tempo em sua vida. Posso continuar escrevendo a parte 2, seguindo a sequência emocional do roteiro. Meu irmão, minha irmã, talvez neste momento você esteja ouvindo esta oração enquanto se prepara para mais um dia de trabalho. Talvez ainda esteja deitado, olhando para o teto, tentando encontrar forças para se levantar. E somente Deus sabe o quanto o seu coração está cansado. Existem pessoas que sorriem diante dos outros, mas choram sozinhas no banheiro. Pessoas que dizem que está tudo bem, mas passam a madrugada sem conseguir dormir. Pessoas que abrem o aplicativo do banco e sentem um aperto no peito. Pessoas que aguardam o resultado de um exame médico ou carregam o medo de perder alguém que amam. Talvez essa pessoa seja você. Você tem tentado ser forte para a sua família. Tem carregado responsabilidades, preocupações e feridas em silêncio. E às vezes surge aquela pergunta dolorosa: Senhor, até quando? Mas escute esta verdade: Deus nunca abandona um coração ferido. Há pouco tempo, uma mulher chamada Maria Helena, de 58 anos, da cidade de Recife, trabalhava como cozinheira e enfrentava grandes dificuldades financeiras após perder parte de sua renda. Ela contou que muitas noites chorava escondida para que seus filhos não percebessem seu sofrimento. Um dia, começou a separar alguns minutos todas as manhãs para rezar. Os problemas não desapareceram imediatamente, mas algo começou a mudar dentro dela. A ansiedade diminuiu, a esperança voltou. Ela voltou a acreditar que Deus ainda tinha planos para sua vida. E pouco a pouco, portas começaram a se abrir. Porque antes do milagre chegar às circunstâncias, Deus realiza um milagre dentro do coração. Talvez você ainda não veja a solução, talvez as respostas ainda não tenham chegado,
Mas não significa que Deus esteja em silêncio. O Senhor está trabalhando enquanto você espera. Ele está preparando algo que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Por isso, se esta oração está falando ao seu coração, escreva nos comentários: eu confio nos planos de Deus. Faça dessa frase uma pequena oração, porque quando entregamos nossos caminhos ao Senhor, deixamos de carregar sozinhos um peso que nunca fomos chamados para suportar. Permaneça comigo. Nos próximos momentos, vamos colocar diante de Deus cada medo, cada lágrima e cada decisão difícil. E eu acredito que o Espírito Santo começará a trazer paz ao seu coração ainda nesta manhã. Neste momento, eu quero convidar você a respirar profundamente e permitir que a palavra de Deus entre no seu coração. Porque existem dias em que estamos tão cansados, tão confusos e tão preocupados com o futuro que já não sabemos mais qual caminho seguir. Talvez você esteja diante de uma decisão importante. Talvez esteja pedindo a Deus uma resposta sobre sua família, seu trabalho, sua saúde ou sua vida financeira. E no meio de tantas perguntas, o Senhor hoje lhe diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Que palavra poderosa, porque muitas vezes tentamos entender tudo. Queremos saber quando a porta irá se abrir, quando a dor vai passar, quando o milagre chegará. Mas Deus nos convida a algo maior: confiar. Confiar quando não entendemos. Confiar quando estamos cansados. Confiar quando tudo parece estar demorando demais. Lembre-se de Pedro no meio da tempestade. Enquanto olhava para as ondas, começou a afundar. Mas quando voltou seus olhos para Jesus, encontrou novamente segurança. Assim também acontece conosco. Quando olhamos apenas para os problemas, o medo cresce. Quando olhamos para Cristo, a esperança renasce. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Talvez você tenha iniciado esta manhã sentindo-se perdido, sem direção e sem forças. Mas Deus não é Deus de confusão. Ele conhece o caminho que você deve seguir. Ele sabe quais portas precisam se fechar e quais portas precisam se abrir. Mesmo aquilo que hoje parece um atraso pode ser uma proteção divina. Mesmo aquilo que você chama de silêncio pode ser Deus preparando algo melhor. Por isso, não tenha medo do futuro. O Senhor já está no amanhã. Ele já está cuidando das situações que hoje tiram o seu sono. Coloque agora a mão sobre o seu coração e diga baixinho: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu escolho confiar em Ti. Talvez essa simples oração seja o início de uma grande transformação em sua vida. Continue comigo, porque agora vamos entregar ao Senhor cada preocupação e permitir que Sua presença traga força, esperança e direção para este novo dia. Agora, meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você a transformar este momento em uma verdadeira oração. Se for possível, respire profundamente. Inspire lentamente e solte o ar devagar. Mais uma vez. Sinta que, enquanto você respira, o Senhor está acalmando o seu coração. Coloque a sua mão sobre o peito. Feche os olhos por alguns instantes. E imagine Jesus ao seu lado neste momento. Ele não está distante. Ele não está indiferente à sua dor. Ele está olhando para você com amor, com misericórdia e com uma ternura que talvez ninguém nesta terra tenha conseguido lhe oferecer. Fale agora, em silêncio, aquilo que está pesando em seu coração. Apresente ao Senhor o nome daquela pessoa pela qual você está preocupado. Entregue aquele problema financeiro que parece não ter solução. Entregue a enfermidade, o medo do futuro, o cansaço emocional e até aquela tristeza que você tem escondido de todos. Jesus conhece cada lágrima que caiu do seu rosto. Ele sabe quantas noites você passou acordado. Ele sabe quantas vezes você sorriu diante das pessoas, enquanto por dentro estava quebrado. E neste instante o Senhor lhe diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados,
e eu lhes darei descanso. Que promessa maravilhosa! Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não foi criado para suportar sozinho todas essas preocupações. Existe um Pai amoroso que deseja caminhar ao seu lado. Existe um Deus que luta por você mesmo quando você não percebe. Por isso, entregue agora tudo em suas mãos. Diga com fé: Senhor, eu te entrego aquilo que não posso controlar. Eu te entrego meus medos. Eu te entrego minha família. Eu te entrego meu futuro. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado, mas algo começa a acontecer quando nos abandonamos nos braços de Deus. A paz começa a entrar, a esperança começa a renascer, a alma começa a descansar, porque a presença de Deus tem o poder de curar aquilo que ninguém consegue ver. E eu acredito que, enquanto você permanece nesta oração, o Espírito Santo já está visitando o seu coração. Permaneça comigo, porque agora vamos elevar juntos uma oração mais profunda, pedindo força, direção divina e bênçãos para este novo dia que está começando. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã nós nos colocamos diante da Tua santa presença com humildade e confiança. Antes de pedir qualquer coisa, queremos Te agradecer pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque abriste os nossos olhos para um novo dia. Obrigado pelo ar que respiramos, pela família que temos, pelas oportunidades que ainda virão e até pelas lutas que estão nos ensinando a depender mais de Ti. Pai amado, nós Te entregamos este dia. Entregamos cada compromisso, cada decisão e cada caminho que iremos percorrer. Vai à nossa frente, Senhor. Endireita as veredas que estão tortuosas. Abre as portas que vêm de Ti e fecha aquelas que podem nos afastar da Tua vontade. Perdoa também os nossos pecados. Perdoa os momentos em que duvidamos do Teu amor, quando reclamamos, quando deixamos o medo ser maior que a fé. Lava o nosso coração e renova dentro de nós um espírito firme. Senhor, olha agora para esta pessoa que está rezando comigo. Talvez ela esteja emocionalmente cansada. Talvez tenha chorado em silêncio durante a madrugada. Talvez esteja enfrentando uma enfermidade, uma crise familiar ou uma situação financeira difícil. Pai, toca nas feridas escondidas, cura a ansiedade, acalma a mente agitada, retira o peso da culpa, do desânimo e do medo do futuro. Visita também cada família representada nesta oração. Abençoa os filhos, os pais, os avós e aqueles que estão distantes. Que a paz volte para os lares feridos, que o perdão vença as divisões, que o amor seja restaurado. Senhor, abençoa também o trabalho de cada um, providencia o pão de cada dia, abre novas oportunidades para aqueles que estão desempregados. Sustenta aqueles que já não sabem mais como pagar suas contas, que nunca lhes falte o necessário. E, acima de tudo, concede-nos a graça de confiar, porque muitas vezes não entendemos os Teus planos, mas escolhemos acreditar que Tu estás conduzindo todas as coisas para o nosso bem. Fica conosco neste dia, Senhor. Segura a nossa mão e não permitas que caminhemos sozinhos, que a Tua presença seja a nossa força, a nossa esperança e a nossa direção. Agora, meu irmão e minha irmã, depois de entregarmos nossas preocupações ao Senhor, chegou o momento de levantar a nossa fé, porque a oração não termina na dor. A oração nos conduz à esperança. A oração nos lembra que o nosso Deus continua sentado no trono e continua realizando milagres. Por isso, coloque novamente a mão sobre o seu coração e, se puder, repita estas palavras com fé. Em nome de Jesus, eu declaro que este será um dia de bênçãos. Em nome de Jesus, eu declaro que toda ansiedade dará lugar à paz de Deus. Toda confusão dará lugar à direção divina. Todo medo do futuro será vencido pela esperança que vem do Senhor. Eu declaro que Deus está abrindo caminhos onde parecia não existir saída. Declaro proteção sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre todas as pessoas que amo. Declaro que nenhuma notícia ruim,
nenhuma armadilha do inimigo e nenhuma força contrária será maior do que o poder de Deus agindo em minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro cura para os corações feridos. Declaro consolo para aqueles que choram. Declaro força para aqueles que estão cansados. Declaro provisão para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Declaro sabedoria para tomar decisões e coragem para enfrentar os desafios deste dia, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor vai adiante de nós. Ele nunca abandona os seus filhos. Ele nunca ignora uma lágrima derramada em oração. Talvez você ainda não consiga ver o milagre. Talvez as respostas ainda estejam chegando, mas não permita que isso enfraqueça a sua fé. Lembre-se, Deus trabalha também no silêncio. Ele age nos bastidores da nossa vida. Enquanto você ora, o Senhor já está movendo situações, tocando corações e preparando aquilo que você tanto necessita. Por isso, diga com confiança: eu escolho confiar em Deus. Eu escolho caminhar pela fé. Eu acredito que o Senhor está cuidando de mim. E neste momento, receba esta verdade em seu coração. Você não está sozinho. Deus ouviu cada uma das suas lágrimas. Ele conhece o seu nome. Ele conhece a sua história. E o Senhor permanecerá ao seu lado em cada passo deste novo dia. Descanse nessa promessa. A presença de Deus está envolvendo você agora com amor, proteção e esperança. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao final deste momento de oração, mas a presença de Deus continuará acompanhando você ao longo deste dia. Agora, acalme novamente o seu coração. Respire profundamente. Sinta a paz do Senhor envolvendo a sua mente, o seu corpo e a sua alma. Você não precisa carregar sozinho o peso do amanhã. Você não precisa enfrentar suas batalhas sem ajuda. O Deus que ouviu esta oração irá caminhar com você. Por isso, rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe amorosa, cobre esta pessoa com o teu manto de proteção. Intercede por sua família, por sua saúde, por suas preocupações e pelos caminhos que ela irá percorrer neste dia. E agora eu declaro sobre a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que Ele fortaleça o seu coração. Que a paz de Cristo afaste toda ansiedade, que os anjos do Senhor guardem os seus passos, que a esperança renasça dentro de você, que portas sejam abertas, que a sabedoria de Deus conduza suas decisões e que nenhum mal prevaleça sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro um dia de proteção, força e direção divina. Lembre-se sempre, você não está sozinho. Deus viu suas lágrimas, Deus conhece as suas lutas e Deus está cuidando de você, mesmo quando você ainda não consegue perceber. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe-a com alguém que também precisa de esperança nesta manhã. Talvez uma pessoa esteja começando este dia cansada, desanimada e sem forças. E através deste simples gesto de amor, ela poderá encontrar consolo na presença de Deus. Que o Senhor vá à sua frente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo desça sobre a sua vida neste momento. Antes de qualquer coisa, eu quero abençoar a sua casa, a sua família, a sua mente e o seu coração. Que Deus visite cada cômodo do seu lar, toque o seu corpo cansado, fortaleça a sua alma e derrame sobre você uma manhã cheia de graça.
Hoje não é apenas mais um dia comum. Este amanhecer foi preparado pelo Senhor. Se você está ouvindo esta oração agora, não é por acaso. Deus permitiu que você chegasse até aqui porque deseja lhe dar força, esperança e direção divina para os passos que você dará neste dia. Talvez você tenha acordado preocupado, talvez tenha dormido pouco, pensando em contas para pagar, em problemas dentro da família, em uma doença, em decisões difíceis ou até mesmo sentindo aquele peso no coração que ninguém consegue entender. Talvez você esteja cansado de fingir que está tudo bem. Talvez você esteja tentando ser forte para todos, enquanto por dentro sente vontade de chorar. Mas escute isto com atenção. Deus conhece exatamente o que está acontecendo na sua vida. Ele viu suas lágrimas silenciosas. Ele ouviu as orações que você fez em segredo. Ele conhece os medos que você não consegue contar nem mesmo para as pessoas que ama. Por isso, eu quero convidar você a fazer um pequeno ato de fé. Escreva nos comentários: Senhor, guia os meus passos neste dia. Talvez pareça apenas uma frase, mas quando declaramos nossa confiança em Deus, nosso coração começa a se abrir para a ação da graça. A palavra do Senhor em Provérbios 3, 5-6 nos diz: Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Que promessa maravilhosa! Deus não está pedindo que você tenha todas as respostas. Ele não exige que você compreenda tudo o que está acontecendo. Ele apenas pede que você confie, porque existem caminhos que hoje parecem confusos, portas que parecem fechadas e situações que parecem impossíveis. Mas o Senhor já está trabalhando onde os seus olhos ainda não conseguem enxergar. Continue comigo nesta oração, porque daqui a pouco vamos entregar cada preocupação ao Senhor. E eu creio que esta manhã poderá marcar o início de um novo tempo em sua vida. Posso continuar escrevendo a parte 2, seguindo a sequência emocional do roteiro. Meu irmão, minha irmã, talvez neste momento você esteja ouvindo esta oração enquanto se prepara para mais um dia de trabalho. Talvez ainda esteja deitado, olhando para o teto, tentando encontrar forças para se levantar. E somente Deus sabe o quanto o seu coração está cansado. Existem pessoas que sorriem diante dos outros, mas choram sozinhas no banheiro. Pessoas que dizem que está tudo bem, mas passam a madrugada sem conseguir dormir. Pessoas que abrem o aplicativo do banco e sentem um aperto no peito. Pessoas que aguardam o resultado de um exame médico ou carregam o medo de perder alguém que amam. Talvez essa pessoa seja você. Você tem tentado ser forte para a sua família. Tem carregado responsabilidades, preocupações e feridas em silêncio. E às vezes surge aquela pergunta dolorosa: Senhor, até quando? Mas escute esta verdade. Deus nunca abandona um coração ferido. Há pouco tempo, uma mulher chamada Maria Helena, de 58 anos, da cidade de Recife, trabalhava como cozinheira e enfrentava grandes dificuldades financeiras após perder parte de sua renda. Ela contou que muitas noites chorava escondida para que seus filhos não percebessem seu sofrimento. Um dia, começou a separar alguns minutos todas as manhãs para rezar. Os problemas não desapareceram imediatamente, mas algo começou a mudar dentro dela. A ansiedade diminuiu, a esperança voltou. Ela voltou a acreditar que Deus ainda tinha planos para sua vida. E pouco a pouco, portas começaram a se abrir. Porque antes do milagre chegar às circunstâncias, Deus realiza um milagre dentro do coração. Talvez você ainda não veja a solução, talvez as respostas ainda não tenham chegado, mas não significa que Deus esteja em silêncio. O Senhor está trabalhando enquanto você espera. Ele está preparando algo que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Por isso, se esta oração está falando ao seu coração, escreva nos comentários: Eu confio nos planos de Deus. Faça dessa frase uma pequena oração.
porque quando entregamos nossos caminhos ao Senhor, deixamos de carregar sozinhos um peso que nunca fomos chamados para suportar. Permaneça comigo. Nos próximos momentos, vamos colocar diante de Deus cada medo, cada lágrima e cada decisão difícil. E eu acredito que o Espírito Santo começará a trazer paz ao seu coração ainda nesta manhã. Neste momento, eu quero convidar você a respirar profundamente e permitir que a palavra de Deus entre no seu coração. Porque existem dias em que estamos tão cansados, tão confusos e tão preocupados com o futuro que já não sabemos mais qual caminho seguir. Talvez você esteja diante de uma decisão importante. Talvez esteja pedindo a Deus uma resposta sobre sua família, seu trabalho, sua saúde ou sua vida financeira. E no meio de tantas perguntas, o Senhor hoje lhe diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies em teu próprio entendimento. Provérbios 3:5. Que palavra poderosa! Porque muitas vezes tentamos entender tudo. Queremos saber quando a porta irá se abrir, quando a dor vai passar, quando o milagre chegará. Mas Deus nos convida a algo maior: confiar. Confiar quando não entendemos. Confiar quando estamos cansados. Confiar quando tudo parece estar demorando demais. Lembre-se de Pedro no meio da tempestade. Enquanto olhava para as ondas, começou a afundar. Mas quando voltou seus olhos para Jesus, encontrou novamente segurança. Assim também acontece conosco. Quando olhamos apenas para os problemas, o medo cresce. Quando olhamos para Cristo, a esperança renasce. E o mesmo Deus continua agindo hoje. Talvez você tenha iniciado esta manhã sentindo-se perdido, sem direção e sem forças. Mas Deus não é Deus de confusão. Ele conhece o caminho que você deve seguir. Ele sabe quais portas precisam se fechar e quais portas precisam se abrir. Mesmo aquilo que hoje parece um atraso pode ser uma proteção divina. Mesmo aquilo que você chama de silêncio pode ser Deus preparando algo melhor. Por isso, não tenha medo do futuro. O Senhor já está no amanhã. Ele já está cuidando das situações que hoje tiram o seu sono. Coloque agora a mão sobre o seu coração e diga baixinho: Senhor, eu não entendo tudo, mas eu escolho confiar em Ti. Talvez essa simples oração seja o início de uma grande transformação em sua vida. Continue comigo, porque agora vamos entregar ao Senhor cada preocupação e permitir que Sua presença traga força, esperança e direção para este novo dia. Agora, meu irmão e minha irmã, eu quero convidar você a transformar este momento em uma verdadeira oração. Se for possível, respire profundamente. Inspire lentamente e solte o ar devagar. Mais uma vez. Sinta que, enquanto você respira, o Senhor está acalmando o seu coração. Coloque a sua mão sobre o peito. Feche os olhos por alguns instantes. E imagine Jesus ao seu lado neste momento. Ele não está distante. Ele não está indiferente à sua dor. Ele está olhando para você com amor, com misericórdia e com uma ternura que talvez ninguém nesta terra tenha conseguido lhe oferecer. Fale agora, em silêncio, aquilo que está pesando em seu coração. Apresente ao Senhor o nome daquela pessoa pela qual você está preocupado. Entregue aquele problema financeiro que parece não ter solução. Entregue a enfermidade, o medo do futuro, o cansaço emocional e até aquela tristeza que você tem escondido de todos. Jesus conhece cada lágrima que caiu do seu rosto. Ele sabe quantas noites você passou acordado. Ele sabe quantas vezes você sorriu diante das pessoas, enquanto por dentro estava quebrado. E neste instante o Senhor lhe diz: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Que promessa maravilhosa! Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não foi criado para suportar sozinho todas essas preocupações. Existe um Pai amoroso que deseja caminhar ao seu lado. Existe um Deus que luta por você mesmo quando você não percebe. Por isso, entregue agora tudo em suas mãos.
Diga com fé: Senhor, eu te entrego aquilo que não posso controlar. Eu te entrego meus medos, eu te entrego minha família, eu te entrego meu futuro. Talvez as circunstâncias ainda não tenham mudado, mas algo começa a acontecer quando nos abandonamos nos braços de Deus. A paz começa a entrar, a esperança começa a renascer, a alma começa a descansar. Porque a presença de Deus tem o poder de curar aquilo que ninguém consegue ver. E eu acredito que, enquanto você permanece nesta oração, o Espírito Santo já está visitando o seu coração. Permaneça comigo, porque agora vamos elevar juntos uma oração mais profunda, pedindo força, direção divina e bênçãos para este novo dia que está começando. Senhor meu Deus e meu Pai, nesta manhã nós nos colocamos diante da Tua santa presença com humildade e confiança. Antes de pedir qualquer coisa, queremos Te agradecer pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, porque abriste os nossos olhos para um novo dia. Obrigado pelo ar que respiramos, pela família que temos, pelas oportunidades que ainda virão e até pelas lutas que estão nos ensinando a depender mais de Ti. Pai amado, nós Te entregamos este dia. Entregamos cada compromisso, cada decisão e cada caminho que iremos percorrer. Vai à nossa frente, Senhor. Endireita as veredas que estão tortuosas. Abre as portas que vêm de Ti e fecha aquelas que podem nos afastar da Tua vontade. Perdoa também os nossos pecados. Perdoa os momentos em que duvidamos do Teu amor, quando reclamamos, quando deixamos o medo ser maior que a fé. Lava o nosso coração e renova dentro de nós um espírito firme. Senhor, olha agora para esta pessoa que está rezando comigo. Talvez ela esteja emocionalmente cansada. Talvez tenha chorado em silêncio durante a madrugada. Talvez esteja enfrentando uma enfermidade, uma crise familiar ou uma situação financeira difícil. Pai, toca nas feridas escondidas, cura a ansiedade, acalma a mente agitada, retira o peso da culpa, do desânimo e do medo do futuro. Visita também cada família representada nesta oração. Abençoa os filhos, os pais, os avós e aqueles que estão distantes. Que a paz volte para os lares feridos. Que o perdão vença as divisões. Que o amor seja restaurado. Senhor, abençoa também o trabalho de cada um. Providencia o pão de cada dia. Abre novas oportunidades para aqueles que estão desempregados. Sustenta aqueles que já não sabem mais como pagar suas contas. Que nunca lhes falte o necessário. E, acima de tudo, concede-nos a graça de confiar. Porque muitas vezes não entendemos os Teus planos, mas escolhemos acreditar que Tu estás conduzindo todas as coisas para o nosso bem. Fica conosco neste dia, Senhor. Segura a nossa mão e não permitas que caminhemos sozinhos. Que a Tua presença seja a nossa força, a nossa esperança e a nossa direção. Agora, meu irmão e minha irmã, depois de entregarmos nossas preocupações ao Senhor, chegou o momento de levantar a nossa fé. Porque a oração não termina na dor. A oração nos conduz à esperança. A oração nos lembra que o nosso Deus continua sentado no trono e continua realizando milagres. Por isso, coloque novamente a mão sobre o seu coração e, se puder, repita estas palavras com fé. Em nome de Jesus, eu declaro que este será um dia de bênçãos. Em nome de Jesus, eu declaro que toda ansiedade dará lugar à paz de Deus. Toda confusão dará lugar à direção divina. Todo medo do futuro será vencido pela esperança que vem do Senhor. Eu declaro que Deus está abrindo caminhos onde parecia não existir saída. Declaro proteção sobre a minha casa, sobre a minha família e sobre todas as pessoas que amo. Declaro que nenhuma notícia ruim, nenhuma armadilha do inimigo e nenhuma força contrária será maior do que o poder de Deus agindo em minha vida. Em nome de Jesus, eu declaro cura para os corações feridos. Declaro consolo para aqueles que choram. Declaro força para aqueles que estão cansados. Declaro provisão para aqueles que enfrentam dificuldades financeiras. Declaro sabedoria para tomar decisões
e coragem para enfrentar os desafios deste dia, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor vai adiante de nós. Ele nunca abandona os seus filhos. Ele nunca ignora uma lágrima derramada em oração. Talvez você ainda não consiga ver o milagre. Talvez as respostas ainda estejam chegando, mas não permita que isso enfraqueça a sua fé. Lembre-se, Deus trabalha também no silêncio. Ele age nos bastidores da nossa vida. Enquanto você ora, o Senhor já está movendo situações, tocando corações e preparando aquilo que você tanto necessita. Por isso, diga com confiança: eu escolho confiar em Deus. Eu escolho caminhar pela fé. Eu acredito que o Senhor está cuidando de mim. E neste momento, receba esta verdade em seu coração. Você não está sozinho. Deus ouviu cada uma das suas lágrimas. Ele conhece o seu nome. Ele conhece a sua história. E o Senhor permanecerá ao seu lado em cada passo deste novo dia. Descanse nessa promessa. A presença de Deus está envolvendo você agora com amor, proteção e esperança. Meu querido irmão, minha querida irmã, chegamos ao final deste momento de oração, mas a presença de Deus continuará acompanhando você ao longo deste dia. Agora, acalme novamente o seu coração. Respire profundamente. Sinta a paz do Senhor envolvendo a sua mente, o seu corpo e a sua alma. Você não precisa carregar sozinho o peso do amanhã. Você não precisa enfrentar suas batalhas sem ajuda. O Deus que ouviu esta oração irá caminhar com você. Por isso, rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe amorosa, cobre esta pessoa com o teu manto de proteção. Intercede por sua família, por sua saúde, por suas preocupações e pelos caminhos que ela irá percorrer neste dia. E agora eu declaro sobre a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que Ele fortaleça o seu coração. Que a paz de Cristo afaste toda ansiedade, que os anjos do Senhor guardem os seus passos, que a esperança renasça dentro de você, que portas sejam abertas, que a sabedoria de Deus conduza suas decisões e que nenhum mal prevaleça sobre a sua vida. Em nome de Jesus, eu declaro um dia de proteção, força e direção divina. Lembre-se sempre, você não está sozinho. Deus viu suas lágrimas, Deus conhece as suas lutas, e Deus está cuidando de você, mesmo quando você ainda não consegue perceber. Se esta oração tocou o seu coração, compartilhe-a com alguém que também precisa de esperança nesta manhã. Talvez uma pessoa esteja começando este dia cansada, desanimada e sem forças. E através deste simples gesto de amor, ela poderá encontrar consolo na presença de Deus. Que o Senhor vá à sua frente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.